E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Domingo tá bonito, né? A freguesia tá em dia. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui. Adicione o sininho, toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Ontem foram 5 jogos e, pra variar, teve polêmica de arbitragem, Fernando. O Botafogo, pressionado pelos últimos resultados ruins, tá comemorando muito a vitória contra o Fluminense. A 8ª seguida no Clássico. Mas os tricolores estão reclamando de um pênalti não marcado. Renato Paiva já chegou ao Newton Santos sob uma pressão enorme, mesmo com pouca gente por ali. Apenas 12.943 torcedores. Cobrar é normal. Tem que cobrar, obviamente. Não há como quando não ganhas, mas são todas as torcidas do mundo. Isso porque o Botafogo dele tinha apenas uma vitória em 5 rodadas. Então o treinador apostou na mudança. Mastriani no ataque, Cuiabano na lateral esquerda. E a reação foi imediata. O atacante uruguaio cabeceou para o meio da área e o Igor Jesus fez o Fábio trabalhar logo de cara. No primeiro tempo, sem nenhuma finalização do Fluminense, o Fábio era o único jogador do time que aparecia bem, como nesse chute do Matheus Martins. O Botafogo abriu o placar numa jogadinha ensaiada. Igor Jesus e Vitinho trocaram de lugar. O centroavante virou lateral e o lateral marcou o primeiro gol dele em 33 jogos desde a chegada ao Botafogo. Vitinho, bola pro fundo do gol. Eu vi Jesus fazendo o facão, eu fui na dele, graças a Deus eu fui feliz de fazer o gol. É, faro de artilheiro, né? Um toquezinho pro primeiro gol, um toque só na muito, primeiro de muito, se Deus quiser. No lugar de sempre, de cabeça, o camisa 99 do Botafogo quase fez 2-0. E gol na trave! Mas o Fluminense melhorou no segundo tempo. Por pouco o Bernal não empatou. De falta, de John para John, o Arias do Fluminense quase fez um golaço na gaveta. Na trave! A essa altura, o nome do Renato Paiva era tensão. À beira do campo, mãos à cabeça, temor pelo empate, principalmente quando o Gregory encostou no John Arias, que caiu. O árbitro mandou o lance continuar. Não marcou o pênalti para a revolta dos tricolores. Eu falei para ele por que ele não deu pênalti. Ele falou que não viu o pênalti e eu falei, pô, mas por que o VAR não te chamou? Ele falou que a pessoa no VAR teve a mesma opinião que ele. Então, o que eu vou fazer? Vou falar nada, vou deixar, vocês têm a imagem aí estão na TV. Se o Renato Paiva fosse supersticioso, confiasse em escritas, poderia ficar mais tranquilo. O Botafogo não perde pro Fluminense desde junho de 2022, quase 3 anos. Ao todo, 8 jogos. Agora, 9. Com direito a 8 vitórias seguidas. A de ontem, por 2-0. Na bobeira da zaga tricolor, o Savarino escapou e não perdoou. O Botafogo dá um bico da crise! Alívio imediato para a torcida e para o time. Sabemos que é futebol, que são momentos. Se Deus quiser, esse vai ser um jogo para daqui para frente começar a ser o Botafogo que a gente merece. O torcedor que acreditou no fim da má fase e foi ao Newton Santos num sábado à noite merece tudo. Vale o sorriso. E vale até o choro de emoção das gêmeas Isadora e Valentina com a camisa do Savarino de prêmio. Essa é delas e ninguém tasca. Na Sul-Americana contra os Estudiantes, né? Um gol bastante esquisito, mas é um Botafogo que com uma vitória dessa, não é que retoma o caminho, mas dá um fôlego e principalmente pro seu treinador, que já estava bastante contestado. A gente até mostrou a foto dele aqui, já tá respirando melhor já o Renato Paiva. Daqui a pouco a gente vai ao vivo com ele também com o Renato Gaúcho, que seguramente vai falar do suposto pênalti no Arias, vai ser assunto por aqui também. Torcedor tricolor é bravo, assim como o próprio Arias falou, que acha que foi pênalti. Já a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no Sport Center. Mas vamos pro Newton Santos agora. Contato com a repórter Roberta Barroso, que acompanhou de perto o clássico Vovô e tem mais informações. Tudo bem, Roberta? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite pra você, boa noite a todos. Falhou aí nesse finalzinho você me chamando, mas vamos falar desse clássico aqui no Newton Santos. Botafogo voltando a vencer depois de 4 partidas, como o Donan trouxe aí. São 8 vitórias seguidas contra o Fluminense. Há quase, então, 3 anos o Botafogo não sabe o que é perder para o Fluminense, mas existia uma grande expectativa para esse jogo, muito por conta do desempenho do Botafogo nas últimas partidas. No meio da semana, o Botafogo perdeu para os Estudiantes em um jogo muito ruim, mas hoje
aqui foi um Botafogo dominante, bem superior do que o Fluminense. O Fluminense, vale a gente lembrar, descansou durante essa semana. O Renato Gaúcho mandou a equipe reserva para a Copa Sul-Americana. Inclusive, ele ficou no Rio de Janeiro treinando a equipe. Ou seja, Fluminense descansado para essa partida, mas parecia o contrário, porque o Botafogo dominou o primeiro tempo. Vale a gente trazer também mérito do Renato Paiva, porque ele surpreendeu na escalação da equipe, colocando o Mastriani na frente. Então, esse quarteto ofensivo diferente, com muita movimentação. Com isso, o Igor Jesus teve mais oportunidades para sair por conta de um Mastriani mais fixo em alguns momentos. O Savarino jogando pela ponta esquerda e depois indo para a parte central no campo, que é o lugar que ele mais gosta de jogar. E hoje o Botafogo saindo aqui com esse resultado positivo. Na primeira etapa, o Igor Jesus teve pelo menos 3 oportunidades. Em uma delas acertou a trave. O Matheus Martins também 2 vezes parou no goleiro Fábio. E o gol do Botafogo saiu com o Vitinho aos 36 minutos. Uma jogada até invertida, porque o Vitinho se infiltrou como atacante, recebeu de Igor Jesus e fez 1-0. O Botafogo empilhou chances na primeira etapa. No segundo tempo, o Fluminense voltou até pressionando mais a saída de bola. Teve uma chance ali aos 7 minutos com Bernal. O Botafogo voltou a ter outras oportunidades. O Savarino de falta mandou com perigo. Do outro lado, no erro de Igor Jesus, o Fluminense também teve uma grande chance. Cobrança de falta do Arias. Ele acertou o travessão. E como vocês falaram aí, com certeza aquele lance mais pro final do jogo entre Gregori e Arias vai ser debatido. O Fluminense pediu pênalti, o juiz mandou seguir. E no finalzinho ainda teve então o gol do camisa 10, Savarino, em velocidade. Aproveitou também um erro do Fluminense e marcou o segundo do Botafogo. Tirou a camisa, levou o cartão amarelo. Mas é isso, um Botafogo que volta a vencer e traz dias de paz, pelo menos os próximos dias, para o técnico Renato Paiva, que fez essa mudança aí na escalação. Lembrando que ele tem a confiança da diretoria. E hoje, então, um ponto positivo desse quarteto ofensivo. E a gente aqui na arquibancada teve gente falando: olha, esse primeiro tempo lembrou aquele Botafogo de 2024. Edu, eu volto com você. É isso, e impõe a primeira derrota do Tricolor com o Fluminense no comando, com o Renato Gaúcho no comando. A gente vai ouvi-lo já já. Que resumo que fez Roberta Barroso, hein? Em 2 minutos ela resumiu tudo o que aconteceu no jogo. Parabéns, Roberta, mas não tem moleza não. Vai pra zona mista que o pessoal tá te esperando já já. A gente quer as entrevistas aqui no Sport Center. Até já, amiga. Tchau, tchau, gente. Até já. Vou lá pra zona mista. Beijo. Valeu. Né? Resumiu tudo que tinha de importante no jogo, ela citou. Incrível, né? Porque a gente falava muito previamente do jogo e era assim, times em momentos diferentes. O Fluminense muito bem na tabela, descansado, o Botafogo pressionado lá embaixo, precisando da vitória. O primeiro tempo parece que era o contrário, né, Donão? O Renato ele conseguiu mudar muito o ambiente do Fluminense. E acho que trouxe uma confiança para os atletas. Acho que o ambiente ficou mais leve, né? Saiu de uma maneira um pouco mais desgastado o mano ali do Fluminense. E quando ele teve pouco tempo para treinar, o resultado veio. E agora que ele teve uma semana cheia com o time, né, ideal do Fluminense, que ele preservou durante a semana sul-americana, o time não correspondeu. Hoje o Botafogo foi bem superior. E o primeiro tempo do Botafogo, de fato, em vários momentos, lembrou o Botafogo do ano passado. O Botafogo do Paiva até agora, ele tinha um problema muito crônico, assim, de um time distante dentro de campo. Hoje ele modifica, surpreende, coloca um 4-4-2. O time consegue dominar o meio campo, jogando mais próximo, de maneira compacta, com intensidade, pressionando o Fluminense e com muita velocidade quando tinha a bola. Porque ele coloca o Savarino na esquerda, só que o movimento do Savarino é de sair da esquerda e aparecer por dentro. Ele era mais um jogador no meio campo que gerava essa superioridade e ele abriu o corredor para essa velocidade do Cuiabano, que tem essa característica, né, do cara com força, né, para atacar o corredor. E a Roberta destacou também a maior mobilidade do Igor Jesus com o Mastriani ali de referência. Sim. Boas sacadas, né? Boa sacada. Do lado direito ele coloca o Matheus Martins, que é um jogador que em vários momentos atua pelo lado esquerdo, mas ele ali pelo lado direito ficou uma dobradinha com muita velocidade e muita agressividade com o Vitinho e o Matheus Martins. Então acabou dando muito certo. Quando você fala de dupla de meio campo, Marlon Freitas e Gregori se conhecem muito bem, né? Altíssimo nível. Eles também sustentando o meio campo com qualidade, se apresentando para jogar. E eu acho que essa sacada da dupla de ataque, que me surpreendeu, não vou, né, negar isso, tem muito a ver com essa característica do Igor Jesus. Porque às vezes a gente cobra o Igor Jesus como se ele tivesse que ser o principal artilheiro do país. Mas a característica de jogo dele, em vários momentos, na movimentação inteligente dele, abrir espaço para os companheiros. Então ele circula muito, ele gera muita chance para o Botafogo por conta dessa movimentação inteligente. O Mastriani um pouquinho mais fixo, né? É mais um 9,
O Igor Jesus, ele pode ser esse 9, mas ele pode também circular. Então hoje o Paiva, que estava sendo criticado, foi muito bem. Ele foi melhor que o Renato no duelo. No segundo tempo recuando um pouquinho mais, mas sendo perigoso também nos contra-ataques. Depois, como o Silas falou, a entrada do Arthur, também na vaga do Matheus Martins. O Savarino jogando muito melhor em campo. Hoje uma partida muito convincente do Botafogo e talvez uma solução para o restante da temporada. Pode ser que esse 4-4-2 seja a solução para o restante da temporada. Ô Silas, a gente vai ver já números da freguesia, já que a gente pode falar, entre Botafogo e Fluminense. Mas no intervalo... Da paternidade. Da paternidade. Como eu disse já. No intervalo, o Ganso fala sobre a falta de marcação, de todo mundo marcar mais na frente, e o Fluminense volta realmente marcando mais na saída de bola do Botafogo, até mudou um pouco o panorama da partida, né? Você acha que o Renato Gaúcho chegou a ser surpreendido por tudo isso que o Renato Paiva preparou? Eu acredito que sim, não deveria. Porque ficou aqui, né? Consegue um empate lá com o gol do Nonato. Aliás, um golaço. Golaço, né? Praticamente Salvador, nos últimos segundos, não foram nem minutos, nos últimos segundos do jogo. E um golaço de fato. Pressionou lá também, isso é fato, mesmo o Renato não estando, o Marcão, né? Que estava ali substituindo o Renato à beira do campo. Mas nesse jogo, Edu e Dona, o Dona lembrou bem. Quando o Almada estava em campo e quando o Luiz Henrique ainda estava no Botafogo, os dois, o Savarino jogava pelo lado direito do campo, fazendo a meia direita ali, e quem flutuava pelo lado esquerdo e vinha fazer o time jogar para abrir brecha para os laterais era o próprio Almada. Agora, com a saída do Almada, o Savarino fazendo essa função e colocando o Matheus Martins do lado direito, o Igor Jesus consegue vir para fazer um pivô. Não precisa vir tanto, mas ele consegue vir quando vem. A bola chega nele, para, e tem o Mastriani ainda atrás dele. Então, o Igor Jesus consegue fazer esse segundo homem atrás do centroavante. O Mastriani já não conseguiria fazer. Vir aqui atrás e fazer também o jogo da marcação. E é curioso que o Mastriani até participa pouco, efetivamente, comparando, claro, com outros jogadores, o próprio Igor Jesus. Mas ele tem uma função muito importante ali, né? Sem dúvida nenhuma. É que quando estava o Igor Jesus lá de 9... E o Luiz Henrique, o Igor Jesus era esse cara. Ele tinha que esperar a oportunidade para ser um matador, como o Cano faz no Fluminense. Mas agora, nesse novo formato, e a gente precisa lembrar também, o Botafogo também está sem o Bastos, que dá uma segurança muito grande lá atrás. Às vezes você fica muito seguro lá na frente, quando você está muito seguro lá atrás. E o Botafogo agora está se arrumando lá atrás também. Donan lembrou bem os dois volantes, o Gregory e o Marlon. Esquece, são os dois campeões da Libertadores, campeões brasileiros. Mas dali para frente, o Arthur chegou com um nome forte, mas ainda não é, ainda está tendo que se provar o Arthur no Botafogo, porque está entrando no lugar do melhor jogador da Copa Libertadores, que foi o Luiz Henrique. Então, assim, é um momento delicado. Vamos ver as movidas que o Textor deve fazer agora para junho. Vai fazer alguma... Vai ter que fazer, porque eu não sei se só com isso vai alcançar. Só uma questão que você falou, que eu acho que é importante. Primeiro, no primeiro tempo, o Botafogo atropelou o Fluminense tecnicamente, taticamente, muito fisicamente. Nos duelos, sufocando, pressionando, recuperando bola na saída de bola, né? No segundo tempo isso é modificado, e até para dar mérito pro Mastriani, que foi uma peça importante sendo esse 9, no primeiro gol do Botafogo, quem volta e recupera a bola, quem faz o desarme no campo defensivo do Botafogo foi o Mastriani. E aí o Botafogo tem um campo para acelerar, e quando o Botafogo tem um campo para acelerar, ele te atropela, né? O lado direito hoje funcionou muito. Eu vou te falar, o Botafogo só não ampliou mais esse marcador, apesar do Vitinho ter feito o gol. Em várias oportunidades o Vitinho foi essa válvula de escape, ele conseguiu ir até a linha de fundo, e essa é uma coisa que ele tem que trabalhar. No momento da última decisão de acertar o passe ou de vir para uma finalização, ele estava errando nessa decisão. Mas, de fato, a estratégia hoje deu certo. Se o Paiva vinha sendo muito criticado nas últimas partidas, hoje o Botafogo teve a sua melhor versão com o Paiva. Assim, tinha feito um bom jogo na estreia contra o Palmeiras no Allianz, mas acho que hoje foi a melhor atuação do Botafogo desde a chegada do Paiva, Edu. E num clássico é sempre deu melhor, né? Tem um peso, né? De novo os gols pra você, mas a gente viu nos melhores momentos como o Fábio também fez defesas importantes ali no primeiro tempo, né? Uma pressão do Botafogo realmente que foi superior, isso é evidente. Os últimos campeões da Libertadores, né, Edu? Legal, né? E dois campeões que são inéditos. Essa história acabando com as piadas acima deles, né? Vamos dar uma olhada. Já temos uma freguesia. Põe na tela pra gente, então, a superioridade do Botafogo no clássico vovô. Pede a benção, papá. 8 clássicos, então, desde junho de 22. Vamos para 3 anos. De 8 vitórias no Botafogo, nenhum empate
nenhuma vitória do Fluminense. Nesses últimos 8 clássicos, né? Junho de 22 foi a última vitória do Fluminense. Então, nesse período, 14 gols do Botafogo e 3 do Tricolor. Que coisa, né, Silas? Às vezes parece que o encaixe de uma equipe com a outra, uma sempre leva vantagem. Às vezes tem essas coisas, né? O adversário, quem perde, fica engasgado. Fala, não, no próximo não vai ser assim, não. Eu ia te falar isso, Edu. Você falou de Argentina, a gente ficou lá no São Lourenço com o Boca Juniors. Eu perdi um jogo só pro Boca Juniors em 4 anos que eu fiquei no São Lourenço. Então, assim, é meio inexplicável. Porque você olha para os tamanhos dos times, né? Você olha para o tamanho do Fluminense, você olha para o tamanho, por exemplo, de um Boca Juniors. O São Lourenço é grande, o Fluminense é grande, o Botafogo é grande. Mas 8 vitórias seguidas é muita coisa. E aí pega o recorte de 2023 do Fluminense campeão de Libertadores. Sim. Já em 2022, com o Diniz, o Fluminense já praticava um futebol de alto nível. Aqui em 2023, só em 2023 que vem de fato, né? O momento de coroar o grande trabalho do Diniz. Então, assim, de fato, o Botafogo... E o jogador não entra pensando nisso, né, dona Edu? O jogador, por exemplo, do Fluminense, ele não entra pensando, tem 7 jogos que a gente tá perdendo. Não, o jogador entra pra jogar o jogo. Não aumenta a vontade de ganhar daqueles caras? Não, quase que não se fala disso, porque muitos jogadores que estavam hoje não estavam em jogos passados, em 22. Então, ao contrário, não é um peso, sua época, né? Não é um peso pra ele. Mais justamente. Tempo, né? Mas o futebol tem isso. Nós ganhamos a Copa América contra Uruguai e Argentina em 89, estavam lembrando do Maracanaço de 50. Cara, ninguém estava vivo naquele time nosso, nem no time da Argentina, nem do Uruguai. Então, assim, e a gente lembra que a gente comentou isso na semana, rapaziada. Esse peso não é nosso. Vamos viver a nossa vida. Então, eu acho que o Fluminense tem que pensar cada jogo, e o próximo contra o Botafogo, se ganhar, ou se pelo menos empatar, vai acabar essa malaracha, né, que os argentinos falam, esse mau momento, e segue a vida. Bom, vamos aos números do jogo. Primeira derrota do Fluminense com o Renato Gaúcho. Realmente deu uma melhorada na equipe, isso a gente não pode discordar, né? Olha aí, mas o Fluminense teve mais posse de bola, 60%, contra quase 40% do Botafogo. É que o Botafogo saía e chegava lá, né? Tanto que o número de finalizações mostra isso, 15 contra 8, no alvo 7-1, esse placar tão famoso. E a posse mudou muito no segundo tempo, né? No primeiro tempo o Botafogo teve mais posse, mas no segundo tempo o Botafogo recua e decide explorar mais os contra-ataques também. Grandes chances, 3-0, ações na área rival, 28 contra 12, posses recuperadas, 34 contra 24. Nos números também, vantagem do Botafogo, vitória. Os números mostram que o placar foi justo, né? É que também a gente viu, você falou da entrevista do Paulo Henrique Ganso, né? Tá voltando também. Então o Marlon e o Gregory sabem que se a bola não chegar no Paulo Henrique Ganso, já dificulta muito qualquer tipo de criação, de permanência com a bola por parte do Fluminense. E isso é no coração do jogo. Onde o Botafogo sempre foi superior quando tinha Almada, quando tinha o Savarino, quando tinha o Marlon, quando tinha o Gregory, quando tinham esses jogadores que controlavam o jogo. Isso faz muita diferença. E você viu o contra-ataque do gol, o Savarino entrou sozinho, ele podia servir também. Sim. O jogador que estava ao lado esquerdo ali, mas não, não sei, o Fábio parece que estava muito deslocado pro lado esquerdo do gol, não sei se na hora não deu tempo dele se posicionar bem, ficou bem aberto o lado de lá, né? E o Savarino pega um chute perfeito também. É interessante que a gente estava aqui se preparando para entrar no ar, estava vendo o final do jogo com o Silas aqui, e o Silas falou sobre essa questão no posicionamento do Fábio. E o Fábio é um baita de um goleiro, né? E salvou muito o Fluminense, principalmente no primeiro tempo. Mas também é interessante que o Savarino, ele olha antes de bater no gol 2 vezes e vê a brecha para chutar cruzado, porque ele vê que o Fábio não vai conseguir chegar porque o Fábio tá mais pro lado esquerdo. Então também foi muito inteligente o Savarino, né? No momento da decisão ali da finalização. No primeiro tempo, como o lado direito do Botafogo estava atropelando ali com o Matheus Martins e com o Vitinho, o lado esquerdo do Fluminense praticamente não subiu no ataque. A gente via aquela versão do Fluminense, áreas de dependência. Só tentava utilizar o lado direito e aí facilitava muito a marcação no Botafogo. No segundo tempo modificou um pouco, né? Passou também a utilizar um pouco mais o lado esquerdo, mas hoje o Botafogo foi bem seguro também defensivamente, correu poucos riscos. Ó, Fã de Esporte, daqui a pouco os Renatos aqui, tá? O Renato Paiva, que a gente já viu na foto, mudou a expressão dele na foto, já tá respirando mais aliviado. E o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, se você preferir, conhecendo sua primeira vitória sua primeira derrota nesta passagem pelo Fluminense. Ô Silas, eu tava pensando aqui, o Savarino consegue um gol importante, até contra o Estudiantes ele tenta um chute de fora da área, que quase sai o gol, né? Ia ser uma beleza de gol também. É aquele lance também para recuperar a confiança, né? Do Savarino. E pro time do Botafogo, pode ser aquele estalo
Fala, não, esse é o Botafogo que a gente já foi ano passado. Tem isso, assim, pode ser uma virada de chave? Eu vejo, por exemplo, vocês lembram quando o Lucas Lima, ele arrebenta no Santos? Sim. E ele teve para sair, inclusive se falou em Barcelona, inclusive, e ele não saiu. E aí o Santos meio que desarrumou o time e ele ficou. Fica muito peso em cima do craque que fica. O caso do Savarino no Botafogo é parecido. Fica um peso muito grande em cima dele. Do Marlon e do Gregory menos. Por quê? Porque esses estão mais preocupados com o desarme do que com a criação. Ou pelo menos em fazer o meio campo. Eles não têm obrigação de chegar no gol, de fazer gol. Então fica um peso muito grande nas costas do Savarino. E aí também tem um processo de adaptação. Justamente. Quer dizer, eu não tenho mais o Almada aqui. Eu não tenho mais o Luiz Henrique aqui. E o Textor, ele entende muito do mundo empresarial. Ele entende muito dessa parte de ser o CEO de uma SAF que é absurdo. CEO não, ele é o dono de tudo lá. Mas ele, pelo que eu vejo, ele entende pouco nessa parte de deixar o cara sozinho. Cara, eu não posso deixar o Savarino sozinho. Eu tenho que o mais rápido possível trazer um outro Almada ou um outro meia que possa suprir essa falta, assim como o Luiz Henrique também. Porque você desanima os seus companheiros quando você desarma um time campeão como o Botafogo e não repõe rápido. Isso ficou evidente, até o Barbosa falou no começo da temporada, né? Que estava num processo de adaptação. A saída de tanta gente. Igor Jesus, pô. Ele tenta com o Santiago Rodrigues, que hoje estava fora, né? Estava no departamento médico, que tem essa característica também de ser criativo, mas vai muito nessa questão da adaptação. Não se adaptou ao Botafogo, pelo contrário, até agora é muito decepcionante a passagem do Santiago Rodrigues com a camisa do Botafogo. O que eu acho que pode ajudar, e eu concordo com o Silas, né? Não dá pra você deixar o Savarino, né, sobrecarregado, né? Ele é um grande jogador. O que pode facilitar no meio do ano, pensando e projetando o Super Mundial, é a chegada do Wendel, né? Que é muito bom jogador. Ex-Fluminense, tá voando lá no Zenit, na Rússia. Acho que ele vai ser um cara para dividir essa responsabilidade, para qualificar ainda mais o sistema ofensivo do Botafogo. O Savarino, Silas, eu sou suspeito para falar, sou fã. Também. Desde a época do Galo, acho que no ano passado foi o cara que mais jogou no Botafogo. O Tietê foi embora. Júnior Santos foi embora. O Eduardo foi embora. Ou seja, o Almada já tinha... Ou seja, os outros, o Romero tá no Cruzeiro, né? Não, tá no Inter. Tá no Inter? Foi pro Inter, né? Ele fez um belo lançamento essa semana aí. Eu lembrei dele justamente por causa do lançamento. Ou seja, e teria agora uma oportunidade maior, mas não. Então preferiu até sair, porque viu que não ia jogar. Então assim, você deixa um cara que logo atrás do Luiz Henrique e do Almada. O Botafogo teve muita gente que apareceu, né, nas conquistas, mas o Savarino foi muito importante. Bom, família zoeira, voltei. Sabe que dia hoje? Dia 27 de abril. Faltam 2 dias pro meu aniversário. E ontem, dia 26 de abril, o dia que teve Botafogo e Fluminense, foi aniversário do Thiago Almada. E tivemos aí Thiago Almada, o Barbosa soltando um palavrão para descarregar aquela energia pesada que estava no Botafogo. O Luiz Henrique também comemorando muito. Então, ou seja, dia 26 de abril foi muito importante. E o Thiago Almada recebeu como uma vitória aí. Essa vitória do Botafogo ontem, 2-0 sobre o Fluminense, com um primeiro tempo daqueles assim, ó. Posso dizer perfeito, que o Botafogo saiu do primeiro tempo vencendo por 1-0. Poderia ter sido 2, 3 no primeiro tempo? Poderia. Mas enfim, o importante era a vitória do Botafogo e ela veio. Se eu tiver a foto aí, eu coloco aí do Thiago Almada, do Luiz Henrique, comemorando a vitória do Botafogo. Barbosa também, tirando a zica, que tava, né, já chata com o Botafogo. Agora saiu, o Botafogo chega a 8 pontos, sobe na tabela, embololou aí junto com os outros times. O Botafogo poderia entrar até na zona de rebaixamento se não conseguisse a vitória contra o Fluminense. E aquilo, são 8 vitórias consecutivas sobre o Fluminense, que já não é mais um clássico, não parece mais um rival aqui no Rio de Janeiro, né? É a maior do clássico entre o Botafogo e o Fluminense. Essa sequência aí de 9 jogos sem perder, tem um empate aí no meio. Mas assim, o que realmente intriga são as vitórias, que são 8 consecutivas. Mano, é muita coisa. São quase 3 anos, no meio do ano completa 3 anos. Até aconteceu o segundo turno entre Botafogo e Fluminense, vai ter completado 3 anos. Né? Então assim, é muita coisa, né? E se está em crise, chama o Fluminense que resolve para o Botafogo. O Botafogo ontem fez o primeiro tempo muito bom, realmente, assim. O segundo tempo deu uma caída, que é até certo ponto normal, porque o time que está perdendo tem que tentar tocar mais a bola, ter mais a posse de bola, acaba apertando um pouco mais. O Botafogo sofreu um pouquinho além do que poderia ter sofrido, porque se ele mata o jogo antes, não teria sofrido até sair o segundo gol do Botafogo. A gente sofreu um pouquinho, teve bola na trave do Fluminense, tem essa polêmica aí
que para uns não é polêmica, para outros não. Claro, para a torcida do Fluminense praticamente toda foi pênalti, mas é um pênalti a ser discutido. Eu não sou clubista ao ponto de falar, não foi pênalti, não foi nada. Eu acho que se o árbitro dá, não seria nada absurdo. Mas se também não desse, como não foi dado, também não é nada absurdo, porque é um lance interpretativo. Tem muita gente que acha que o jogador do Fluminense esperou ali um contato e já foi se jogando, antes mesmo do contato ele já estava tropeçando na grama e depois sentiu um encostãozinho ali e se jogou. Por outro lado, teve um contato dentro da área, tem que tomar cuidado com esses contatos dentro da área, a gente sabe que é muito arriscado, estava 1-0 ainda no Botafogo, então eu acho que é um lance, não é nada absurdo, assim, é um pênalti claro. Não, também não é um pênalti, não é claro que não foi pênalti. É bem discutido esse lance aí, então acho que o merecedor da partida realmente era para ser o Botafogo, que dominou demais o Fluminense. Realmente o Fluminense voltou um pouco melhor no segundo tempo, mas também nada que assustasse demais ao Botafogo, fora do normal. O goleiro John não precisou trabalhar daquela forma assim absurda, né? Então pegou alguns lances ali, o John quase que falha também de novo ontem. O John precisa ficar menos nervoso dentro de campo. Acho que uma coisa vai atrapalhando outra, talvez com essa vitória agora ele dá uma acalmada. Goleiro, a gente gosta de tudo, John, mas tu também, de vez em quando, tem hora que tu, né, tá catando vento, né, pra prestar um pouco mais de atenção. Importante é isso, o Botafogo ontem com uma escalação diferente, mais Triani entrando como titular, pegou muita gente de surpresa. Que isso, 4 atacantes, eu gostei, quando eu vi a escalação, eu falei, gostei, pô, ele mudou, ele viu que não tava dando certo, o PK entrando como titular, não tava dando certo. Colocou o Cuiabano, lateral ali, botou o Mastriano junto com o Igor Jesus. O Igor Jesus conseguiu fazer a movimentação até maior quando ele saía da área. Sabia que tinha o Mastriano lá, que fez uma partida razoável, também não foi nada demais. Mas assim, tá de parabéns o Botafogo, né? Tá de parabéns. Merecia ganhar, ganhou, convenceu muita gente, né? A pressão sobre o Paiva deu uma diminuída, deve dar uma diminuída até o próximo jogo, para ver como é que ele vai entrar. Eu acho que nada melhor do que uma vitória num clássico para poder, né, a gente sentiu um alívio, é um clássico, e até mesmo pro time que estava muito pressionado. Calma, gente, né? Vamos soltar aqui, ó, fazer foi uma massagem, né? Agora sim vamos mostrar um pouco mais do nosso futebol. O Arthur também não entrou como titular ontem, entrou no segundo tempo. Então ele mudou bastante o time. Eu gostei da participação do Botafogo. O Botafogo, na verdade, o Botafogo é em casa. Ele tem mostrado serviço. Ou ele ganha ou ele empata, ele não perde. O negócio é fora de casa, então o Botafogo precisa melhorar esses jogos também fora de casa, como fazia, né, ano passado, em 2024. Bom, a matéria ficou grande, comprida. Vou ficando por aqui. Qualquer informação importante do nosso Botafogo eu volto para falar com vocês. Deixa tudo nos comentários que eu faço questão de ler todos do que você achou dessa partida de ontem. Convenceu para vocês? Jogou bem? Achou que teve evolução? Deixa aí nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem, fica com Deus. Até a próxima. Fui!